Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aqui em Hebreus capítulo 3, no versículo 12, como fala de uma apostasia individual, não é? Um apartar-se de Deus, do ensino do Evangelho, do ensino da sã doutrina, individualmente, por causa de um coração mau e infiel. Então isso aqui demonstra o homem, voltando à sua origem, né? A sua origem de incredulidade. Talvez ele um dia até se animou com a semente que caiu entre espinhos e achou que ia brotar, não brotou, veio o sol, queimou, então ela caiu na beira do caminho, vieram os pássaros, agentes de Satanás e arrebataram a semente. Existem vários exemplos de como alguém pode ter o contato com a verdade e depois simplesmente virar as costas para a verdade. Um exemplo clássico é o Judas, né? Judas andou com Cristo, Judas viu os milagres, foi participante do Espírito Santo, no sentido de que ele também usufruía dos privilégios de estar ali com o Espírito Santo, agindo através do Senhor Jesus. E, no entanto, nunca tinha nascido de novo, era um falso, e o mundo está cheio disso. Não chegamos, né, como a gente ouviu, nós não chegamos ainda à apostasia generalizada que vai acontecer depois que a igreja for arrebatada da terra. Mas nós já estamos no ensaio disso, porque a apostasia, na realidade, é você negar verdades que são absolutas e inventar sua própria narrativa, do jeito que você gosta. E aí vai ser isso generalizado durante a tribulação e depois do arrebatamento da igreja. Hoje eu estava vendo tem um médico no Twitter, eu sigo ele é muito inteligente, ele fala umas coisas muito, muito adequadas. Ele estava, acho que, debatendo ou dando entrevista, não entendi bem, eu peguei só um trecho, com uma mulher, e eu acredito que ela estaria querendo defender a ideia de que não tem nem homem nem mulher, que cada um escolhe o que quer ser. E aí, ela, coitada, ele bateu tanto que fiquei até com dó da moça, porque ele dizia o seguinte, ele falava assim, daqui, sei lá, 10 mil anos, 20 mil anos, os escavadores encontram esqueletos de uma população antiga que estava enterrada lá num determinado lugar. Como é que eles vão catalogar esses esqueletos? Eles vão catalogar, esse aqui era homem, esse aqui era mulher, esse aqui era macho, esse aqui era fêmea. Como? Por que eles vão fazer isso? Porque quando não tem mais nenhuma carne, que hoje pode até diferenciar, né? E a pessoa até enganar, porque ela vai pôr botox ali, vai pôr... como é que chama aquele negócio lá, aquela borracha transparente? Vai se encher de bolotas nos lugares que quiser e pode até enganar, criar um corpo, um homem criar um corpo tipo feminino, né, com perfil feminino, e uma mulher também fazer cirurgias e eliminar certas carnes que são características do homem, do masculino, e aí começar então a tomar um monte de droga para poder engrossar a voz, crescer barba e bigode, e o homem tomar outras drogas. Eu não sei exatamente, como eu não fui procurar como é que é o processo, que não me interessa, para afinar a voz, para também ficar mais delicado e cair a barba, cair o bigode. E ele fala, quando chegar nesse dia, que só tem um esqueleto para caracterizar, para ver as características e definir que tipo de Homo sapiens era aquele. Então ele falou, olha, a pessoa, o arqueólogo vai examinar o quadril, porque o quadril de um homem é totalmente diferente do quadril de uma mulher. A mulher tem que ter um quadril largo e tem que ter um espaço para passar um bebê, porque ela vai dar à luz e vai sair um bebê por ali, né?
no meio daqueles ossos. O homem não tem como passar um bebê no meio daquele quadril, porque é estreito. E aí ele citou outros exemplos também de densidade óssea, por exemplo. O osso do homem é mais denso do que da mulher. E outras características também do crânio. Tem uma série de coisas. E ele deixava muito claro que o homem ele é colocado como o defensor da mulher. Ele não é colocado como o agressor da mulher, ele é colocado como defensor da mulher. Por isso que ele tem uma força física superior. Homens são mais fortes que mulheres. Isso não estou falando aqui de uma mulher que faz halterofilismo e se prepara para alguma coisa. Em geral, né, genericamente falando, o homem é naturalmente mais forte que uma mulher. Da mesma forma que você não encontra, por exemplo, grandes nadadores negros. Por que nas Olimpíadas não tem grandes nadadores negros, competidores negros? Porque os ossos do negro são naturalmente mais pesados, mais densos e mais pesados do que os ossos de outras etnias. E isso faz com que ele gaste muito esforço para não afundar, porque o seu peso ósseo será um problema a mais para ele flutuar, não é? Então, cada ser humano tem suas características próprias e não adianta negar isso. Não adianta negar. Então, os homens inventam narrativas hoje. Não importa se é homem, se é mulher. Até eu dei muita risada hoje quando vi alguém que colocou uma propaganda de um site desses de roupas, né? E tinha um rapaz vestido com uma camiseta que é o padrão da bandeira, eu nem sei, bandeira queer, bandeira desses movimentos novos, né? Que não tem sexo, que não tem binário, bandeira não binária, né? Bandeira não binária, era a camiseta, a estampa era bandeira não binária. E tinha então o modelo para o homem, estava o preço, modelo masculino e modelo feminino. Era a mesma camiseta, só que uma era feita para o corpo do homem e outra era feita para o corpo da mulher. Eu dei tanta risada, porque por mais que o ser humano queira fugir dos padrões que Deus estabeleceu, porque Deus criou lá no princípio macho e fêmea. Não adianta querer se livrar disso. Então vira uma comédia, né? A tentativa do homem querer se livrar dos padrões absolutos que Deus colocou, das verdades absolutas colocadas por Deus. Uma é essa, né? Outras são as verdades absolutas colocadas na palavra de Deus. Eu ouvi o caso de um poeta, né, um poema, que tinha lá umas pessoas discutindo o que o poeta quis dizer naquele poema. Então, sabe que poema sempre tem um monte de interpretações, né? Aqui ele quis dizer isso, aqui ele quis dizer aquilo, tal. Então alguém teve uma ideia, falou assim, não, vamos chamar o poeta. Daí chamaram o poeta. O poeta falou, não, vocês estão todos errados. A interpretação do meu poema é esta, e blá, 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 blá. Mas como que você pode dizer isso? Porque eu sou autor. Só por isso. Por isso que eu sou autor. E se nós pensarmos que a palavra autoridade começa com autor, porque o autor é aquele que tem autoridade para explicar o que está escrito no poema dele. E ele era o autor, ele era o único que tinha autoridade absoluta para dizer o que estava no seu poema. E Deus é o único que tem autoridade para dizer o que é o ser humano. Porque ele que criou o ser humano. Ninguém mais pode inventar qualquer narrativa que desmonte aquela que Deus mostrou, não apenas na sua palavra, mas pelos fatos inegáveis que até cientificamente você tem, como eu citei daquele médico falando das proporções do homem, do quadril da mulher e etc. É inegável, não tem como fugir. Não tem como fugir. A pessoa pode dormir com o que ela quiser, mas ela não vai escapar de um fato absoluto que foi colocado por Deus. Só isso. Só isso já é importante entender. Ele é o autor, portanto, a única autoridade para dizer como são as coisas é Deus. E então eu vejo que toda essa celeuma hoje, das pessoas querendo mudar os padrões,
nada mais é do que um ensaio. Um ensaio. Estão ensaiando a banda para chegar o dia da completa negação de Deus. Quando a apostasia generalizada vai tomar conta de tudo. E aqueles que não creram em Cristo estarão então condenados eternamente, porque Deus vai fazer com que eles creiam na mentira. Lá em 2 Tessalonicenses diz que Deus enviará a operação do erro, para que creiam na mentira. Aí não é mais escolha, aí é um poder de Deus, um poder superior, forçando esses a crerem na mentira. Alguém me mandou um vídeo de não sei se é pastor, que ele é, o cara, e o cara começa com voz mansa e blá, 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 e até a hora que eu comecei a ver o vídeo, né, eu vou pulando os pedaços, porque eu não aguento muito tempo isso. A hora que eu comecei, já o cara estava de boné, pregando de boné. Bom, o cara está pregando de boné, ele não leu a Bíblia, né, porque ele sabe que o homem, quando profetiza, deve manter a cabeça descoberta e não coberta. A mulher coberta, mas o homem descoberta. Mas foi, daí eu falei assim, peraí, vamos ver o que ele está querendo dizer. Corri para o fim do vídeo, o vídeo devia ter uns 30 minutos, eu não ia ficar escutando 30 minutos de baboseira, né? Corri para o fim do vídeo e lá estava o que ele queria dizer, porque é uma maneira de você descobrir a intenção de uma pessoa. Vá ao final, vá às conclusões, vá até as conclusões, porque se você for seguindo devagarinho, você pode ser levado pela lábia da pessoa. Se for um bom locutor, um que fala bem e tudo mais, vai no fim, vê o que ele vai dizer no fim. E no fim estava muito claro, ele começa a fazer uns jogos de palavras gregas para chegar à conclusão, segura aí, para chegar à conclusão que o Espírito Santo é feminino, é mulher. Porque ele fala, se nós temos um pai, nós precisamos ter uma mãe. Então, por isso que Deus deu o Espírito Santo para ser a nossa mãe. A hora que eu ouvi isso, eu falei assim, esse cara aí leu o livro A Cabana. Porque aquele livro A Cabana, que fez tanto sucesso, agora lançaram até A Cabana 2 aí, vídeo, né, filme. É isso aí que eles colocam lá, uma mulher é Deus, e outra mulher, uma oriental, é o Espírito Santo. Então, é o homem querendo criar suas narrativas para mudar coisas que são absolutas. Então, hoje, toda essa celeuma em torno de gênero, de sexo, que na verdade parece que gênero, nem gênero só tem um, né? O gênero humano, o gênero Homo sapiens, é sexo mesmo. Então, o homem querendo mudar tudo isso, nada mais é do que o ensaio da banda para chegar uma hora e as pessoas negarem totalmente verdades absolutas, não apenas da palavra de Deus, mas absolutamente comprovadas pelos olhos, pela experiência, para crerem então naquilo que fala lá em lendas, né, em coisas que vão crer nos últimos dias, lá eu acho que é 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, abandonarão alguns a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Mas tinha uma outra passagem, que eu acho que é 2 Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 1. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, insistas a tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade, ou seja, paciência e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Qual é a sã doutrina? A doutrina dos apóstolos, a doutrina de Deus.
mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. As fábulas. Vão acreditar em qualquer mentirinha, qualquer lenda, qualquer coisa que as pessoas falarem, vão acreditar. Porque vão deixar as verdades que são absolutas e absolutamente estabelecidas por Deus. E isso é um ensaio já que nós estamos vendo. É claro que não estamos ainda na apostasia genérica, generalizada, que haverá depois do arrebatamento da igreja, mas somos exortados aqui em Hebreus capítulo 3, versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. E como pode acontecer esse apartar do Deus vivo? Lá em 1 Coríntios, capítulo 10, nós vemos que ele fala de idolatria, não é? Que foi um dos motivos que levaram os hebreus no deserto, os israelitas no deserto, a se apartarem de Deus. No capítulo 10, versículo 7, não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. Ué, que isso? Porque no versículo 5 diz que Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Eles morreram no deserto, que é o que esse capítulo de Hebreus, capítulo 3 de Hebreus, vai falar. E estas coisas nos foram feitas em figura para que não cobicemos as coisas más que eles cobiçaram. Que coisas más que eles cobiçaram? Ah, eles deviam estar muito envolvidos com tudo que é perversidade, né? Tudo que é perversão. Não vos façais, pois, idólatras. Ah, então eles ficavam adorando ídolos e tal. Conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos como alguns fizeram e caíram num dia 23 mil. Eles estavam comendo, bebendo e se divertindo. Ou seja, a vida normal de qualquer pessoa em qualquer época é comer, beber e se divertir. Só que lá no deserto, eles fizeram disso a sua razão de viver. E quando você faz disso a sua razão de viver, você se torna um idólatra. Porque você tira Deus, o Deus verdadeiro, e coloca o comer, o beber e o se divertir no lugar de Deus. A minha razão de viver qual é? Ah, comer, beber e me divertir. Essa é a razão de viver. Não é diferente da razão de viver dos animais. É isso que muitos não percebem, né? Que a vida de um homem sem Deus, de uma pessoa sem Deus, é uma vida animalesca. É uma vida equivalente à de um bicho. Porque ele não... Quando a Bíblia fala de besta, né? Quando fala de besta, lá em Apocalipse vai falar da besta e tudo mais. O que é uma besta? Uma besta é um quadrúpede. É um quadrúpede. Uma vaca é uma besta. É um animal. E o que tem um animal diferente do ser humano? É isso aqui, ó. O ser humano consegue olhar para cima, olhar para o céu. A vaca passa a vida olhando para o chão, para o capim, porque o interesse dela está ali no chão. Não tem nada para olhar para cima. Ela não vai se interessar pela lua, pelo sol, pelas estrelas. Você já viu uma vaca admirando o céu, olhando para cima assim, de jeito nenhum, porque ela é uma besta. Então, um ser humano cuja visão não passa da horizontal e daqui para baixo, da terra, ele é uma besta. Ele não consegue olhar as coisas do alto. Ele não consegue se ocupar com as coisas que são de Deus. Mas voltando lá então em Hebreus, no nosso capítulo 3 de Hebreus, o versículo 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Às vezes a gente pensa, né, coração mau e infiel deve ser um coração de um assassino em série, né, de um cara muito corrupto, muito, né, devasso. Não. É um cara que vive para comer, beber e se divertir.
porque isso levou eles lá no deserto a se apartarem do Deus vivo. E por isso que ficaram 600 mil caídos pelo deserto, dos 600 mil, que era o número de homens, né, aptos para a guerra. No versículo 17 vai falar: mas com que se indignou por 40 anos, não foi porventura com os que pecaram e cujos corpos caíram no deserto? Ficaram lá, morreram, não entraram no descanso que Deus havia prometido para eles. E aqui a gente vê no versículo 13, a continuação disso, antes: exortai-vos uns aos outros todos os dias. Aqui já é uma ordenança, um mandamento para nós nos segurarmos uns aos outros. Se você constrói uma cerca, ela só pode ser firme, né, para segurar os animais e tudo mais, quando você termina de passar todos os arames por ela. Porque aí, um morão segura o outro morão. Eles ficam todos interconectados. E assim também é entre o povo de Deus, um segura o outro. Um ampara o outro, um ajuda o outro. Exortai-vos uns aos outros todos os dias. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Falando da palavra de Deus, exortando, ensinando, pregando, para que isso anime o coração daqueles que ouvem. Porque essa é a função que todos têm, todos os cristãos têm. Aquele que não está pregando, mas está em casa, cuidando dos seus filhos, ou está no trabalho, testemunhando de Cristo para as pessoas. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Isso nos fala de urgência, não é para deixar para amanhã. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Que pecado? Comer, beber e se divertir. Olha que interessante. A gente nunca pensa nisso, né? Por quê? Porque fica tão normal, né, na vida da gente. E no versículo 14, porque nos tornamos participantes de Cristo. O que significa ser participante de Cristo? Tomar parte dele e usufruirmos do que ele é e do que ele fez. Mas lembre-se que isso não tem a ver com esforço humano, hein? Porque, primeiro, a salvação, ela é dada totalmente pela graça de Deus, porque ela foi conquistada pelo sangue de Cristo e não por esforço algum do homem. Ela é recebida da parte do ser humano unicamente pela fé. E ela é evidenciada, ou seja, ela é mostrada para o mundo através das boas obras desse que creu em Jesus. Então, ela é de graça, e Deus só pode dar de graça porque ela foi paga com o sangue do seu Filho. Da parte do homem, ela é recebida pela fé somente. E as obras? As obras são consequência de um que realmente creu. Um que realmente creu. E então a fé verdadeira é que vai mostrar a qualidade dessa permanência aqui contra a qual o apóstolo fala, né? Vede, irmãos, no versículo 12, que nunca haja em vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Por que eu não me aparto do Deus vivo? Por causa da fé que um dia o Senhor me deu e da vida nova que eu recebi no novo nascimento e que me salvou graças ao sangue derramado na cruz. Tudo isso é a estrutura que me mantém o tempo todo até Cristo voltar. Não é de esforço algum. Não é de mérito algum do homem. Não por obras para que ninguém se glorie. Então, quando fala no versículo 14, tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim, é porque uma fé verdadeira vai reter o princípio da sua confiança. Ele nunca vai duvidar de Deus. Ele nunca vai duvidar, porque na realidade, se você continua lendo aqui, você vai ver que vai ser, que é o último versículo, versículo 19, vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Né? Por que os hebreus que morreram no deserto não puderam entrar na terra prometida? Bom, primeiro,
que Deus havia prometido introduzi-los na terra. E eles duvidaram. Então o que era isso? Eles chamaram a Deus de mentiroso. Segundo, eles acharam que Deus não seria capaz, porque afinal de contas, os espias vieram e falaram que tinha gigantes na terra. Então o nosso Deus não vai poder fazer nada contra esses gigantes. Eles fizeram do Deus da cabeça deles um Deus fraco, um Deus incapaz. E depois, aquele que tinha prometido plantá-los na terra, ele mudou de ideia. Ele não vai mais nos introduzir na terra. Pronto. Falaram que Deus era mutável, que as promessas dele não eram confiáveis. Não é? E, finalmente, que Deus não teria intenção, que ele falou tudo aquilo só para enganá-los, só para animá-los a atravessar o deserto, mas que não ia acontecer nada lá no final. Então, tudo isso é incredulidade. Nós nunca pensamos que a incredulidade é algo que realmente ofende a Deus. É algo que ofende a Deus. Porque se eu disser para o meu filho que eu vou comprar um presente para ele hoje, e depois o meu filho duvidar, eu vou chegar com o presente em casa, ele vai olhar e falar assim, não, mas eu não acredito que você comprou para mim, você deve ter comprado para dar para outra pessoa. Vai ser uma desonra para mim. Porque eu falei, eu prometi, eu disse, eu comprei, está tudo feito já. E ele está duvidando de mim. E assim é a incredulidade. A incredulidade joga no rosto de Deus todas as promessas que ele faz como sendo inviáveis, como sendo mentirosas, como sendo enganadoras. Isso a incredulidade faz. Pouca gente pensa na importância ou na gravidade de não crer. De não crer. Quando o Senhor fala na Bíblia, é para crer. É para crer. Que bom que é crer, né? Você descansa, crendo você descansa, sabendo que o que ele falou é o autor, é o poeta que escreveu o poema. Como é que eu vou querer interpretar o poema se ele falou que é assim? Né? Por que eu vou dizer que não tem homem nem mulher, não tem macho nem fêmea, se ele disse que criou assim? Que criou o homem e tirou do homem a mulher. Ele fez assim. Como é que eu vou ousar dizer que não? Isso é incredulidade. Isso é incredulidade. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.